Glória a Deus. Nós somos muito gratos pela vida do pastor Azaf, em poder estar aqui conosco. E ele não vai apenas estar louvando conosco, mas ele vai trazer uma palavra de Deus para nós essa noite. Amém? Pastor, Amém. Obrigado. Uma honra, querido. Podem sentar, irmãos. Bom dia, irmãos. Aleluia. Quando os irmãos me contaram o que aconteceu hoje, eu recordei do ano passado, em maio. Eu estava ministrando num congresso de renovação na Suécia, junto com a minha esposa. E eu recebi, terminou a reunião, uma reunião abençoada. À noite eu fui para o quarto e abri o WhatsApp. E minha filha Aurora, minha filha é especial, ela é sindrômica. Mas ela escreveu no WhatsApp da avó para nós, disse: papai, liga urgente para nós. Ela sabe escrever. O tio Chico está branquinho. E estão dizendo que ele morreu. Liga para nós urgente. E eu ali fiquei atônito, né? Porque eu a gente nunca espera esse tipo de notícia, né, irmãos? Nunca. E meu irmão, mais novo que eu, igual o pastor aqui hoje, eu liguei para casa e meu irmão tinha morrido do coração, um infarto fulminante. Com uma diferença de hoje, eu não consegui voltar da Suécia, irmãos. Então, tive que participar pelo Instagram do velório, na live do Instagram, e participei do enterro do meu irmão ano passado, com muita tristeza, um irmão muito querido, mas morreu no Senhor, aleluia, glória ao Senhor, partiu no Senhor. E eu sei muito bem esse sentimento e essa perda de um irmão mais novo. E ele morava conosco, esse irmão. Aconteceu alguns revés na vida dele, ele teve que começar de novo, e estava começando lá conosco, e acabou partindo. Então meus sentimentos a esse querido pastor Ginaldo, a sua família, e a toda a igreja, que por certo está sentindo essa perda. E aquelas coincidências de Deus, eu tenho no meu e-mail recente, um convite do seu tio para ministrar em Rio Claro. Glória a Deus, que eu não vou poder responder, demorei demais. Eu quero dizer, irmãos, que lá atrás tem o nosso material que eu sempre trago, que Deus tem nos dado para compartilhar nessa estação da nossa vida, e tem 3 livros, um só tem uma unidade, então vai ser para alguém que realmente precisa. Chama-se De um Pai para os Seus Filhos, que fomenta o diálogo entre pais e filhos, sobre os princípios e os valores de Deus. Foi uma bênção para o meu filho, em especial, esse conteúdo. O segundo livro é o livro de adoração, que eu vou ministrar na devocional hoje, para os músicos, para os adoradores. Ensina você a vida de verdadeira adoração. E o terceiro eu vou ministrar para vocês hoje de manhã. Falam das alianças, aliança que nós temos que guardar. Esse livro nasceu alguns anos atrás, quando eu ganhei dois prêmios, um da Rede Record e outro na Rede Globo, como músico referência da música gospel, quando eu completei 35 anos de ministério. Agora eu já estou completando esse ano 48 anos de ministério na casa de Deus, caminhando com Deus, caminhando com a igreja, ministrando. E eles perguntaram o que eu gostaria de falar para quem está começando, para que essa pessoa chegue assim como você aos 35 anos de vida e ministério. Daí me veio esses 5 pontos que eu vou ministrar hoje de manhã, que para mim é o que sustenta a vida. São 5 alianças. Quando a nossa fé deixa de apenas ser uma fé, uma crença, e se torna um compromisso. Por isso esse livro chama-se Alianças, quando a fé se torna compromisso. Isso eu vou deixar de presente de aniversário para o seu pai, Débora, para o pastor. Depois eu vou assinar, deixar de presente de aniversário para ele. Glória a Deus.
Eu quero então falar dessas alianças, irmãos. Não são as alianças tradicionais de Deus com Noé, com Abrão, depois com Moisés, nem a aliança da casa de Davi, mas ela é baseada na maior das alianças, na nova aliança. É a aliança que nós temos com Deus, primeira aliança, é a aliança que nós temos com o nosso Deus, é a aliança do sustento, é aquilo que fica quando tudo ao nosso derredor cai, é aquilo que Deus realmente não apenas representa, mas que Deus é dentro da nossa vida. Salmo 103:17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Fora as alianças que Deus fez, e que culmina com a nova aliança em Cristo Jesus, existem pactos que Deus quer que a gente guarde no decorrer da nossa vida, que dão sustentação a tudo que é de Deus dentro de nós, e é desses 5 pactos que eu quero falar hoje, e o primeiro deles é a aliança que nós temos com Deus, que ela é medida a todo instante, a toda hora, nas horas boas, mas principalmente nas horas difíceis da nossa vida. E eu já tive essa aliança medida, julgada, colocada a teste dentro do meu coração inúmeras vezes. Eu lembro uma vez quando eu estava em Cuba ministrando para a igreja, eu recebi também um telefonema do meu sogro dizendo que a minha esposa grávida de 8 meses, a Rosana, tinha sido assaltada na porta da nossa casa, e aquele bandido deu um tiro a queima-roupa na minha esposa grávida, e ela foi para uma UTI de hospital entre a vida e a morte, lutando pela vida, com um tiro cravado no seu corpo, e aquele tiro entrou pelo osso do braço, bem pela bolinha que tem aqui no ombro, e entrou para dentro e ficou entre o pulmão e o coração, e a Rosana ficou lutando pela sua vida e a vida do meu filho no seu ventre. E foi um momento, talvez o momento mais difícil da minha vida, porque eu estava como no velório do meu irmão, eu não podia vir, eu não podia retornar, eu tentei falar com a empresa para voltar antes, mas lá quando se vai em Cuba, a gente tem que voltar exatamente no voo que está planejado você voltar, não pode voltar em outro voo, não pode mudar de voo, e ali eu tive que ficar mais 4 dias em angústia, e a minha esposa na UTI do hospital, e foi um momento, irmãos, em que tudo aquilo que eu canto, tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que é esta aliança que eu tenho com Deus, foi provada, foi julgada, naquele instante da minha vida, o que Deus verdadeiramente era. Será que Deus era um Deus só de momentos bons, só de momentos felizes, só de púlpito, de cânticos, de adoração, ou se Deus era o Deus da angústia, da tristeza, da perda? E graças a Deus, Deus salvou a Rosana e salvou o André. Hoje a Rosana está pregando em Torres, por isso ela não está aqui comigo, e o meu filho André está em Santa Catarina para um casamento, mas ele aproveitou a viagem e noivou ontem, meu filho, aleluia, glória a Deus, está lá nas mídias, pode ver a gracinha do meu querido filho, noivando com a Larissa ontem. E esse filho querido, Deus salvou, irmãos, Deus salvou a vida da Rosana milagrosamente, mas eu lembro do que ficou meu coração naquele momento, ficou julgando, porque a acusação do diabo nessas horas é, como que Deus permitiu isso? Onde estava Deus nessa hora? A gente só vê Deus depois, e muitas vezes, irmãos, a esposa morre, e muitas vezes perde o filho, e o que a gente faz com a nossa fé? É firmada na aliança que você tem com Deus. Era a mesma aliança quando pegavam as famílias, colocavam nas fogueiras dos romanos, nas jaulas de animais, de bichos, nas arenas, eram jogados nas arenas, e ali eram comidos vivos por leões, os crentes, e morriam cantando e louvando a Deus, junto com toda a família. Onde estava Deus? Sabe onde está Deus nessa hora, irmãos? Na sua imensa soberania. Na sua imensa soberania. Eu não sei porque eu disse para o seu pai ontem, ele falava uma coisa e eu dizia para ele, mas Deus é soberano, e ele falava outra, e Deus me levou a dizer para o pastor Reginaldo umas 3 ou 4 vezes ontem, que Deus é soberano sobre todas as coisas. A gente estava falando sobre o mundo, como está o mundo hoje para com a igreja.
Deus é soberano sobre todas as coisas. A nossa aliança nos leva a afirmar que Deus é soberano sobre todas as coisas, igreja. Deus é o Deus que controla a morte, Deus é o Deus que controla a vida, aleluia. Cada nascimento e cada morte, a palavra inclusive diz que nenhum fio de cabelo cai sem a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle, meus irmãos. Deus não perdeu o controle. Esses dias eu vi uma notícia que tem um asteroide voando no universo, e dizem que no ano de 2040 ele vai passar na Terra, e tem a possibilidade dele bater na Terra. Eu disse, mas Deus é soberano, glória a Deus. A Terra não foi destruída ainda, porque Deus está no controle. No último momento Deus fala assim, no asteroide, o asteroide voa para o outro lado, glória ao Senhor Jesus. Vários caem, né? Mas Deus está cuidando de todas as coisas. Aliança com Deus é quando você crê nesse cuidado de Deus. Por isso Jesus veio para trazer a nova aliança, uma aliança que não seria só baseada nas coisas antigas, mas seria baseado na aliança que Deus tem em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse na ceia, e agora este é o sangue da nova aliança, que eu tenho com vocês. A nova aliança é que nos leva a cada pessoa desse mundo poder se aproximar diante do trono da graça pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho que nos aproxima e nos dá a vida eterna, aleluia. A aliança com Deus é a única aliança eterna que nós temos neste mundo e nessa vida. Por isso hoje, firme sua aliança com Deus, através de Cristo Jesus, renove sua aliança com Deus, nesse dia, meus amados. Hoje não é um dia para celebrar a morte, nós sentimos a morte, a perda, a ausência do pastor desta igreja, mas nós estamos aqui, eternamente celebrando a vida em Cristo Jesus, e esse amado irmão que morreu, foi salvo por Cristo Jesus, porque ele estava firmado na nova aliança em Cristo Jesus, aleluia. Tenha essa aliança com Deus, não saia desse lugar hoje sem firmar sua aliança com o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, apesar de toda a luta, de toda a tribulação, de toda a perda, eu tenho uma aliança eterna contigo, através de Jesus. A segunda aliança, meus amados, é a aliança que nós temos com a igreja. A igreja é a grande construção de Deus nesse mundo. E a igreja, meus amados, nós precisamos identificar claramente o que é a igreja. Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira coisa, a igreja é uma construção, é uma edificação que Cristo veio fazer nesse mundo. Ele veio construir esta igreja, esta aqui inclusive, glória ao Senhor, e a minha lá em Porto Alegre, é construção de Jesus nesse mundo, e a gente anda pelo mundo afora, visitando a igreja nos mais diferentes países, e a gente vê a obra maravilhosa de Jesus em construir a sua igreja, aleluia. Mas Jesus disse uma coisa, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Sabe como começa a igreja? Quando um marido com a sua esposa estão ali diante de Deus, ali é a igreja. Onde um pai e um filho estão reunidos em nome do Senhor Jesus, ali está a igreja. Onde mãe e filha estão reunidos, ali está o Senhor. Tem muita gente que só são 2 pessoas na casa, na família, ou são 3, mas lembre-se, a igreja começa onde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, e não pode ser qualquer reunião não, viu? Reunião da igreja tem que ser em nome de Jesus, ali estou no meio dele. Toda reunião em nome do Senhor Jesus, e que Jesus pode estar no meio dele, porque tem reunião de 2 ou 3 no mundo hoje, que Jesus não gosta de estar, irmãos, que Jesus não quer estar. Por isso que nós temos que entender muito bem, os 2 ou 3 de Jesus, é aquilo onde Jesus pode estar participando junto conosco, e ali começa a igreja, aleluia. E pode ser depois de 4, de 5, de 10, de 20, de 100, de 1000, não importa, o número não importa para Deus, mas começa
com 2 ou 3. Sabe por que 2 ou 3 é importante, irmãos? Porque ali tem comunhão. Tem alguém aqui para dizer um amém? Igreja tem que ter comunhão. Igreja não é só ajuntamento. Jesus falou em 2 ou 3, porque 2 ou 3 conseguem se comunicar uns com os outros, conseguem ter comunhão, conseguem conviver, conseguem repartir, conseguem abençoar. Tudo isso é igreja, e a nossa aliança com a igreja não está só no entendimento, mas está também em nós querermos viver isso intensamente. Eu lembro que a ideia que eu sempre tinha de reunião era a reunião da igreja, mas um dia o pastor chegou e disse: olha, nós estamos dividindo toda a igreja em células nas casas, e disse: Azaf, você é recém-casado, nós precisamos da sua casa, podemos colocar um número de irmãos na sua casa? Eu disse: pode. Daí vieram 4 irmãos para a nossa casa, mas eu e Rosane, e ali começou a nossa célula. Ela foi embora, a célula foi embora com 54 pessoas, glória ao Senhor Jesus, mas em profunda comunhão ali, tinha uma congregação de Deus na minha casa, para honrar e glorificar o nome do Senhor, mas com quem eu tinha comunhão, eu sabia o nome das pessoas, a necessidade das pessoas, eu conhecia cada uma das 11 crianças que tinha na minha casa, glória ao Senhor Jesus, que hoje são todos homens e mulheres de Deus, aleluia, porque cresceram ali na vida, na bênção, na comunhão, na comunicação, na compreensão do reino de Deus, através da vida de igreja. Aliança com a igreja é quando nós nos comprometemos em ser igreja do jeito que Jesus quer. Tem muita gente que só é adepto à igreja, gosta de ir no culto, mas não participa de nada, não constrói nada. Irmãos, igreja é um lugar onde eu vou edificar, onde Deus chama cada pessoa para construir, para edificar. Igreja não é lugar de assistência, irmãos, é lugar de trabalho, de construção, de edificação, de nós repartirmos a palavra de Deus, de nós fazermos tudo. Eu sou responsável para que a igreja do Senhor Jesus no mundo, porque o ministério profético que Deus me deu é para o mundo, que a igreja se fortaleça, a igreja permaneça, a igreja cresça, aleluia, a igreja evangelize, proclame, fundamente e mantenha as vidas no reino de Deus. E eu tenho uma aliança com essa igreja, uma aliança de vida, de firmeza, e é isso que Deus nos chama a ter. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Por isso que tudo que é de Deus na igreja, nós devemos ter. O batismo firma a nossa aliança, amém, irmãos? Quem crer e for batizado será salvo. O batismo segue aos que creem. Glória a Deus. Você crê, você é batizado, você é imerso naquilo que representa a nova vida da igreja. Glória ao Senhor Jesus. E uma pessoa, para ser bem nascido, tem que ser batizada pelo Espírito Santo, tem que passar pelos batismos. Glória ao Senhor Jesus, como Paulo fala, os batismos na água e batismo no Espírito, de poder, de força, de intensidade, que vem através do Espírito Santo na nossa vida. E você também tem que viver aquilo que a igreja vive. Uma das maneiras e uma das marcas que Deus deu dessa aliança é a Santa Ceia. Nós temos que tomar a ceia, irmãos, juntos, para lembrar de Cristo Jesus, sermos fortalecidos em Cristo Jesus. Tudo isso faz parte dessa aliança de ser igreja. Glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus. Tenha uma aliança com a sua igreja local e uma aliança com a igreja pelo mundo afora. Glória a Deus. Terceira aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com os nossos pastores. E essa aliança foi muito importante na minha vida, porque quando eu tinha 13 anos, eu me envolvi com drogas, e saí de casa, saí da escola, saí da igreja, e fiquei um jovem rebelde até os 16 anos de idade, andando na rua, andando com os hippies, fazendo artesanato, vendendo na beira da praia,
E aquilo ali foi a minha adolescência, uma adolescência de rebeldia, de droga, de sexo precoce, de rock and roll, de vida de mundo. E aquilo era o que eu queria. Ser cabeludo e não ter ninguém me dando ordem, ninguém me dizendo o que fazer. Eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria. Era isso que eu pensava que era a liberdade, que era pregada por aquele grupo. Mas um dia Jesus veio e alcançou a minha vida, alcançou a minha casa, alcançou a minha mãe, levou de volta para a igreja, e aquele grupo começou a orar por mim, e eu fui enfim alcançado por Jesus, naquela pequena igreja metodista, onde minha mãe estava congregando, e ali eu passei a seguir o caminho do Senhor. Eu me apaixonei por Jesus, irmãos. Mas ali o grande mérito de tudo isso é a obra de Cristo, obviamente, mas também foi o cuidado que os meus pastores tiveram comigo. Pastor Erasmo e pastor Moisés, que eram pastores daquela comunidade, que ali se tornou a comunidade de Porto Alegre, e aqueles irmãos com muito zelo, depois foram acompanhados por um músico que chegou dos Estados Unidos como missionário no Brasil, e aquele músico assumiu a minha vida. Ele viu que eu tinha um dom de Deus, e ele disse: eu vou te ajudar a direcionar esse dom para Deus. E a minha música, eu comecei a compor pequenas músicas para Deus, irmãos. Eu não sabia que essas músicas um dia seriam cantadas pelo Brasil e pelo mundo afora, seriam levadas por Deus. E esse músico sempre dizia, eu queria muito, porque a igreja cantava as músicas desse pastor americano, e eu dizia para ele: pastor, como que eu faço para Deus usar minhas músicas assim como usa as tuas? Ele disse: olha, vai para o teu quartinho e canta para Deus. Se Deus gostar da música, Deus vai fazer muita coisa com ela. E Deus gostou, irmãos, aleluia. Isso eu digo para todo mundo. Que bom que você compôs essas músicas. Canta para Deus. Quando Deus gosta, Deus usa, Deus trabalha. Glória ao Senhor Jesus. Deus vai usar a sua música, vai usar o seu dom, vai usar o seu talento. Glória ao Senhor Jesus. Mas esses pastores foram me ensinando o caminho do Senhor, foram me ensinando a sair do que era do mundo, a largar aquela vida. Eles nunca me disseram nada assim, irmãos: Azaf, corte o cabelo hoje, Azaf, faça isso hoje, Azaf. Nem me disseram que eu tinha que parar de fumar maconha. Eu fui parando, sabe por quê? Porque me apaixonei por Jesus, e um dia eu descobri, eu não preciso mais fumar isso aqui para ficar alegre, eu já estou alegre, eu já tenho louvor e adoração na minha vida, eu já sou um adorador, estou me tornando, aleluia, glória ao Senhor. E é importante a gente ter uma aliança de vida com um líder, com um pastor. Toda pessoa precisa ser pastoreada. Por isso Deus deixou guias e pastores, disse que nós devemos honrar, lembrar dos nossos guias, não abandoná-los durante a vida. Tem muita gente, que o pastor diz uma coisa: eu não gostei desse pastor, vou para outra igreja, e assim, não, irmãos, pastores, nós temos que identificar nossos pastores e deixar eles pastorearem nossa vida. E essa bênção eu tive, porque os pastores, eles são instrumentos de Deus para cuidar do vaso. Todo mundo aqui, inclusive eu, somos vasos de barro. Somos vasos de barro. E o pastor é aquele que Deus usa para cuidar do vaso. Porque tem coisa que o vaso não consegue ver. A gente só vê a parte de dentro do vaso, o que está dentro. As flores bonitas, o azeite que está lá dentro, o óleo que está lá dentro. Mas os pastores, eles ficam cuidando quando o vaso está querendo quebrar, está querendo rachar, e eles são instrumentos de Deus para nos ajudar a não quebrar pela vida fora, porque vaso quebrado não serve para nada, e o diabo quer quebrar todo mundo, irmãos, quer rachar todo mundo, mas os pastores ajudam a cuidar da nossa vida. Uma característica básica dos pastores: ele dá a vida pelas ovelhas. Então identifique o seu pastor, aquele que dá a vida por você. E eu louvo a Deus pelos meus pastores. Muitas vezes eles tiveram que me ajudar na minha vida. Quando eu era jovem, eu era muito confuso emocionalmente.
Minhas emoções eram uma confusão, eu vim das drogas totalmente detonado. Mas esses pastores ajudaram a eu buscar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, por exemplo, para o casamento. Eu louvo a Deus que sou bem casado, irmãos. A Rosana é uma mulher de Deus, ela abraçou esse ministério e a vida de fé que nós vivemos, há 40 anos somos casados, e essa vida, mas eu só sou bem casado porque o meu pastor me ajudou, que eu era jovem e ficava olhando e querendo namorar tudo quanto é guria da igreja, ficava olhando para as mocinhas, e um dia saía com uma, outro dia saía com outra, ia levar a irmã em casa para ela não ir sozinha, e o pastor de olho em mim, irmãos. E um dia ele me chamou e disse: nós vamos acabar com esse negócio, você já é ministro na casa de Deus, você é ministro de louvor, mas eu estou vendo que a sua conduta, assim, nessa área da sua vida está muito atrapalhada, e a gente precisa buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele me olhou sério e disse: acabou os namoricos, nós vamos orar, pôr o joelho no chão, por essa área da tua vida. E começamos a orar, para Deus mostrar, e quando a gente ora e pede a Deus, irmãos, Deus manda, Deus mostra, Deus fala, e eu louvo a Deus pelo meu querido pastor, que me livrou de casar errado, né, de me envolver nas minhas emoções, e me ajudou a encontrar. Um ano depois, um ano nós oramos, irmãos, glória ao Senhor, para eu encontrar então a Rosana, e com a Rosana eu firmei a 4ª aliança, a aliança com a família. Essa é uma aliança que tem sido maculada, irmãos, maculada nesse mundo, porque o mundo perdeu a perspectiva de como é a família do jeito de Deus. Mateus 19 disse assim, versículo 5: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqui está o que Jesus, nosso amado Jesus, quem crê na palavra de Jesus, aqui está o que Jesus diz, como é a família. O mundo diz outras coisas, outras variantes, fala de outras variantes. Se você procurar na internet, já tem gente casando com o pet, com o cachorrinho, com o gatinho, já tem gente dando certidão. O juiz tem que ser tão louco quanto a pessoa, em dar certidão para o pet. Esses dias eu li uma jurisprudência em Porto Alegre, de que agora na certidão de nascimento pode ter 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai, e pode colocar lá na certidão desse jeito. Mas essas são as confusões da sociedade moderna, porque a maneira que Deus fez é pai e mãe, homem e mulher se unindo. Sabe por quê? O que acontece quando juntam um homem e uma mulher? Ali nasce uma vidinha. É a maneira, única maneira que tem de uma nova vida nascer, ser gestada de forma biológica perfeita, no ventre de uma mãe, no ventre de uma mulher. Por isso todos nós estamos aqui, irmãos, porque isso aconteceu na vida de todos nós. Um homem e uma mulher se uniram e nasceu você, e nasci eu, e nasceu cada pessoa aqui nesse lugar. Isso é a família. A bênção da família é a bênção que celebra a vida. E a igreja não pode perder essa perspectiva. Todos os outros arremedos sociais, irmãos, eles são secundários, porque o que Jesus disse é que é a família. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e ali vai continuar a vida. Vai continuar, sabe o que, irmãos? A nova geração. Só se deixa um legado tendo uma outra geração, a geração que vem atrás de mim. Ana Paula Valadão me convidou agora no encontro
que vai ter na Páscoa para falar sobre esse legado. E o legado é assim: pai e mãe que deixa o legado para a próxima geração. É uma geração que deixa o legado para a próxima geração. Por isso que eu fotografei as crianças aqui, irmãos. Que coisa linda ver este número de crianças numa igreja domingo de manhã. Sabe o que é isso? Legado, de geração em geração. E nós não podemos perder isso, meus amados, deixar que o diabo leve esta herança de Deus, que é a vida, aleluia, através da família. Por isso, tenha uma aliança com a sua família. Pais, tenham uma aliança com seus filhos. Por isso eu escrevi esse livro para o meu filho, para deixar para ele um legado do que são os princípios e os valores de Deus para uma criança, para um filho. E se você não conseguir comprar esse livro, você que tem filhos, pode pedir na internet, através do meu e-mail, eu mando para todas as pessoas que nos pedem. Meu e-mail é azaf.borba@gmail.com. Você pode pedir por esse e-mail que eu mando para você. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Nós temos que deixar um legado de vida. A família é um lugar em que deixamos esse legado, onde os laços de amor são firmados desde o ventre. Débora, você está grávida, né? Mas já tem um laço de amor ali. Cada dia que passa, e quando começar a chutar na sua barriguinha, a mãe põe a mãozinha, abençoa, o pai põe a mãozinha, abençoa. Sabe o que é isso? Laços de amor. Ah, mas tem muita gente que não tem isso no mundo, os pais não estão nem aí, as mães abortam. Tudo isso é anomalia, não é assim que Deus fez. Deus fez para a criança crescer no ventre da sua mãe, e Deus conhece cada dia de cada vida, todos os dias são escritos. Deus tem um propósito para cada vida, para cada casa, para cada filho. Glória ao Senhor. Seu filho não é um acaso. Ah, esse aqui foi sem querer para você, mas foi pelo querer de Deus. Um dia eu estava num congresso em Portugal, e eu comecei a cantar um cântico que Deus me deu. Eu nasci para adorar, eu nasci para adorar. E eu fui cantando aquele cântico naquela reunião, e eu vi que uma irmã, de repente ela veio e se prostrou no altar chorando. E no fim da reunião, eu fui naquela irmã e perguntei: irmã, o que aconteceu? Ela disse: não, é que a minha mãe tentou me abortar, mas não conseguiu, e eu nasci sempre com essa marca de uma mãe que tentou abortar, e muitas vezes eu perguntei, por que eu não morri naquele dia? E hoje Deus disse que eu nasci para adorar, eu nasci para proclamar a glória do Senhor, eu nasci para ser um verdadeiro adorador, mesmo que minha mãe não tenha conseguido me tirar, porque Deus tinha um propósito, um plano para a minha vida, que eu nasci para adorar, para proclamar a glória do Senhor, para ser um verdadeiro adorador. Aleluia. Isso é o que acontece com cada vida que nasce, meus irmãos. Você nasceu para adorar, para proclamar a glória do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Isso a gente começa proclamando quando casa, meus amados. Ali o casal, você está ali junto. Ontem meu filho noivou, começando sua caminhada com a Larissa, que eles se conhecem desde que cresceram juntos na escolinha dominical na igreja, e agora com 25 anos formados na universidade, eles estão se comprometendo, vão casar esse ano ainda, e ali começa a vida, a aliança, essa vida de aliança com Deus. Firme a sua aliança na sua casa, meu irmão, na sua família. Depois nós temos essa aliança com os filhos, na medida que eles vão chegando. E às vezes, irmãos, os filhos não são do jeito que nós queremos, mas eu vou te dizer uma coisa, sempre vão ser do jeito que Deus quer. Quando a nossa primogênita Aurora nasceu, descobrimos que ela era uma menina especial, sindrômica, e o laudo que recebemos de uma filha especial por toda a vida. Queria ficar conosco assim como está, já tem 32 anos,
nossa Aurora. E a gente pensava, né, como é ter um filho especial dentro da casa. A gente proclama a glória do Senhor, a gente proclama a soberania de Deus, a gente proclama vitórias, e ter que carregar um filho especial pela vida toda, né, e mostrar esse filho ao mundo, ou escondê-lo, mas o Senhor disse: não, eu a criei desse jeito, para minha glória. E quem conhece a Aurora sabe que ela é para a glória de Deus. Ela vive do jeitinho que ela é, com síndrome, com tudo, proclamando a glória de Deus na sua vida, no seu caráter de menina especial, mas ela não é um peso, ela é uma bênção. Sabe por quê? Porque nós fizemos uma aliança de vida com ela. Não, minha filha, você vai ser quem Deus quer, nós vamos ajudar você chegar até onde Deus permitir. E a Aurora foi estudando, foi aprendendo. E se você colocar uma álgebra de 3º grau na frente dela, ela faz, irmãos, porque a cabecinha dela é matemática, todinha de cálculos, né? Ela não progrediu nos seus estudos, mas na matemática ainda estuda. Sabe por quê? Nós fizemos uma aliança com ela, porque na época escolar, quando ela era pequenininha, a mãe sentava do lado dela todos os dias, 4 horas por dia, para prosperar, para ela aprender a ler, para ela aprender a escrever. Isso é uma aliança de vida. Às vezes nós temos um filho com dificuldade, o pai e a mãe não fazem nada, não, é você que tem uma aliança com aquele filho, para fazê-lo prosperar, para fazê-lo ir adiante, para resolver, para ir com ele pela vida fora, numa aliança de vida e de amor. Meu filho toca violino, está terminando o mestrado na Universidade Federal em violino. Já fez a faculdade, já fez todo o método do conservatório. Dos 4 aos 18 anos ele esteve no conservatório. E quando foi entrar na faculdade ele disse: eu quero continuar estudando música e desenvolver meu violino. Quando terminou a faculdade ele disse: eu vou fazer mestrado de violino. E agora está se formando no mestrado, e a universidade, se Deus quiser, vai mandá-lo para fazer o doutorado lá fora, como um músico de excelência. Sempre que a Ana Paula Valadão vai gravar um disco, ela manda a mensagenzinha: Azaf, dá para o André vir tocar o violino para nós. E lá vai o André para Jerusalém, tocar junto com a Ana Paula, aleluia, glória a Deus. Lá vai o André para Belo Horizonte, todo ano, tocar junto com o Diante do Trono. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele tinha 7 anos, ele queria largar o violino. Não aguentava mais fazer... todo desafinado, mas pai e mãe ficam ali, ouvindo, motivando, indo junto, fazendo prosperar. Muitos filhos não alcançam o que Deus quer, porque os pais param junto com eles. Ele diz: não quero mais, pai, não quero mais isso, eu não vou conseguir, eu não consigo fazer isso, e o pai para junto, a mãe para junto. Tá bom, filho, vamos desistir. E quantos filhos desistem de coisas preciosas? Sabe por quê? A ausência da aliança. Quando tem uma aliança de prosperidade, você não deixa um filho desistir, uma filha parar naquilo que Deus tem chamado, você impulsiona. Se eu tivesse um pai, eu não teria abandonado um pai junto, que tivesse essa aliança de vida, ele jamais teria me deixado abandonar o colégio militar e ter jogado todo o meu estudo fora. Quando eu tinha 13 anos, eu larguei, e ele não fez nada. Não quero culpar meu pai aqui, nem desaboná-lo, porque teve muita coisa boa que ele promoveu na minha vida, mas eu quero dizer que pai e mãe, Deus colocou junto com filhos, para prosperar seus filhos, numa aliança de vida e numa aliança de amor. Amém. E você vai ler no livro lá, que isso é bem claro para a vida dos pais. E a última aliança, irmãos, é a aliança com o nosso chamado. Já está esgotando meu tempo, né, Débora? Tá? Até meio-dia? Aliança com o chamado é quando você tem um chamado de Deus. E Jesus já nos deu um chamado. E vem cá, pessoal, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muita gente diz: eu não sei o que Deus quer. Então vem cá que eu te digo, meu amado.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem não sabe o que Deus quer da sua vida, está aqui, meu querido. Deus nos deu um chamado. Claro que nós vamos fazer isso com os dons que Deus nos deu. Tem muitos dons que Deus deu que ajudam nesse chamado. Deus me deu a música, Deus me deu a escrita, Deus me deu as ferramentas da internet, Deus me deu o WhatsApp para divulgar a palavra de Deus, Deus me deu o Facebook, o Instagram. Não é só para pôr filmezinho, besteira que te mandam, não, é instrumento de edificação, de bênção. Se toda a igreja usasse as mídias sociais para abençoar, nós íamos ver a intensidade de bênção. Sabe que eu já ganhei uma vida para Jesus pelo Twitter? Um dia eu estava falando no meu Twitter aberto para todo mundo, que uma pessoa me perguntou assim: como que eu faço para me entregar para Jesus? Que eu tinha postado alguma coisa sobre entregar a vida para Jesus, e alguém escreveu embaixo: como que eu faço? Eu disse: você faz essa oração comigo. Daí eu digitei a oração ali no Twitter, quando tinha 140 caracteres, não podia, uma oração de 140 caracteres, eu coloquei ali: Senhor Jesus, agora eu quero de uma maneira verdadeira entregar minha vida para Jesus. Daí assim que eu pus a oração, alguém escreveu: eu sou preso aqui em Rondônia, posso fazer contigo essa oração? Eu disse: pode, imediatamente, faça agora, aí leia em voz alta diante do Senhor Jesus, entregue sua vida. E ele disse: eu já fiz e entreguei minha vida para Jesus. O Twitter, meus amados, você pode usar todas as mídias para salvar alguém. Esse é o nosso chamado como igreja, de usarmos tudo que Deus nos deu. Por isso que nós temos que identificar o que Deus me deu para fazer neste mundo e dizer: Senhor, esse é o meu chamado, eu quero fazer isso, eu quero estar em oração. Um dia eu fui na casa de um irmão na França, eu estava numa turnê de oração pela França, junto com a missão Portas Abertas. Eu fui na casa desse irmão, e ele disse: olha, eu não posso fazer mais nada a não ser orar. Daí ele disse: eu vou mostrar para vocês por quê. Ele nos levou num quarto, e disse: olha, eu tenho que ficar 6 horas nessa máquina, uma máquina de hemodiálise, que ele tinha que fazer todos os dias, hemodiálise, e o governo francês colocou aquela máquina na casa dele, e junto vinha um enfermeiro todos os dias fazer 6 horas de hemodiálise naquele homem, e eu tenho que ficar sentado aqui. Eu perguntei para Deus: Deus, o que eu faço nessas 6 horas da minha vida? Ele disse: ore, ore, ore. Ele disse: eu mandei colocar esse mapa na frente da máquina, e tinha aquele mapa do mundo inteiro, e eu coloco tudo o que acontece no mundo, eu coloco aqui: guerra na Ucrânia, guerra em tal lugar, missionário tal, e estava aquele mapa cheio de nomes grandes que ele podia ler da máquina, e eu fico aqui 6 horas orando por cada um desses nomes, e eu vou pôr o nome de vocês aqui em Porto Alegre, e colocou o nosso nome ali, para ficar orando. Sabe o que é isso, irmãos? Alguém que leva o chamado a sério, alguém que não importa o que Deus fez, fica orando, fica louvando. Então esse chamado tem que ser identificado, o que Deus te deu para fazer hoje. Esse chamado tem que ser santificado ao Senhor, consagrado a Deus. Se você canta, se você toca, se você tem qualquer outra habilidade, você coloca isso nas mãos de Deus. E eu escrevo ali no livro como que nós fazemos isso diante do Senhor, colocando nas mãos do Senhor e santificando a nossa vida diante de Deus, porque uma vida santa Deus pode usar muito melhor. Deus pode usar qualquer coisa. A Bíblia diz que as pedras podem clamar, a mula de Balaão pode clamar, mas uma vida santa, irmãos, pode ser um parceiro de Deus, aleluia, pode estar em parceria com Deus e viver a vida de Deus com intensidade. Você também prospera o seu chamado, prospera o seu chamado diante de Deus, faz o seu chamado crescer, você aprende, você vai para a palavra, você vai para a oração, você vai para o jejum, você é firme na igreja, você é firme nos caminhos do Senhor, e Deus prospera a sua vida, glória ao Senhor. Terceiro, você protege o seu chamado. Em Jó 31, versículo 1, Jó diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos,
Aleluia, você protege o teu chamado, protegendo os seus olhos, aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você está fazendo com a sua vida. Você tem que proteger o seu chamado, e proteger o chamado é proteger o testemunho. Proteger o teu testemunho nesse mundo, para viver para a glória de Deus. E por último, irmãos, o seu chamado, você busca a unção de Deus para o seu chamado, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Essas são as 5 alianças, irmãos. Eu recomendo os irmãos pegar o seu livro lá atrás. Glória ao Senhor, tenho certeza que você, sua casa, seu ministério serão abençoados e edificados com esse conteúdo. Muito obrigada pela sua companhia em mais um culto. Se essa é a sua primeira vez por aqui, faça contato com a gente. Nós queremos te conhecer. Compartilhe esse link nas suas redes sociais. Essa palavra pode abençoar outras vidas. E se você deseja contribuir com a nossa igreja online, as informações estão bem aqui, na sua tela. Deus abençoe e até a próxima.